Boa noite, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma live de sexta-feira. Vamos dar início à palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 4 hoje. Hoje nós vamos falar como Deus faz as coisas através dos homens. Porque Deus, quando Ele faz alguma coisa, quando Ele coloca alguma vontade no coração do homem, Ele não coloca em vão e não é de qualquer jeito. As coisas de Deus são tudo organizadas, né? Não existe nada oculto que Deus venha fazer em oculto, em meio à clandestinidade, em meio à corrupção. E é sobre isso que vamos falar hoje. No livro de Esdras, quando nós lemos, eu peço para você que você leia, né, o livro de Esdras. É um livro bem pequeno, tá? Ele não tem mais que 10 capítulos, e ele é um livro muito pequeno. Não é o menor livro da Bíblia, mas é um livro que fala muito como Deus faz as coisas. E aqui no livro de Esdras, nós vemos que foi colocado um decreto pelo rei Ciro para reconstruir o templo de Deus naquela época. Só que muitas pessoas estavam contra a obra de Deus e elas queriam embargar a obra usando corrupção, usando de propinas para embargar a obra. Mas Deus, ele age da forma correta e justa, né? Então, ele não age no meio da corrupção. Nós vemos isso quando os judeus, nós vemos lá aqui em Esdras, quando os judeus foram ordenados a construir esse templo, que era um decreto do rei Ciro, o qual Deus havia colocado no coração dele, né? E como não foi possível, antes que ele morresse, concluir essa obra, né? Esse decreto foi cumprido muito tempo depois pelo rei Artaxerxes, mas antes dele ser cumprido, muitas pessoas se levantaram contra aquela obra de Deus, né? Porque Deus, ele não se agrada de corrupção, ele não faz coisas por meios ilícitos, por meio de clandestinidade. Ele faz tudo à luz, porque Deus é a verdade, ele é a justiça. Então nada de Deus é oculto, né? Nada de Deus é escondido, as coisas de Deus é tudo às luzes, né? Então, quando esse templo começaram a levantar esse templo, os samaritanos começaram a acusar os judeus, chamando os judeus de baderneiros, chamando os judeus de pessoas desonestas, que eles iriam dar prejuízos ao rei Artaxerxes, que eles estavam difamando, né, os judeus dessa forma, né? Só que Deus estava com quem? Com os judeus, né? Então eu vou ler aqui o capítulo para vocês entenderem, né? Ouvindo, pois, o adversário de Judá e Benjamim, que os tornaram do cativeiro, edificaram o templo do Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: Deixa-nos edificar convosco, porque como vos buscaremos a vosso Deus, como também já lhe edificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós nos edifiquemos a casa a nosso Deus, mas nós sóis a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Ou seja, eles estavam se opondo àquela obra do Senhor, né? E no versículo 5, dando continuidade: E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário. Ou seja, eles embargaram a obra através de propina 2 anos, né? Então eles atrasaram a obra de Deus porque ele não queria que aquela obra fosse concluída. E então o que eles fizeram? Mandaram uma carta, né? Falando mal, difamando os judeus, dizendo que eles eram baderneiros, que eram pessoas que não pagavam imposto, eram pessoas desonestas, e eles achavam que o rei ia ficar do lado deles. Só que o rei investigou, né, e realmente tinha um decreto, tinha um documento dizendo que a obra teria que ser feita, né, que não foi concluída e teria que ser cumprida, né.
E até eles conseguiram sim embargar a obra, né, mediante a propina, né. Assim como naquela época, hoje em dia as pessoas também utilizam de recursos ilícitos para corrupção, né, para transgredir a vontade de Deus na terra, porque a vontade de Deus na terra ela tem que ser cumprida através dos homens. Mas muitas pessoas, quando a gente vai cumprir a vontade de Deus, muitas pessoas se levantam contra a gente. Às vezes pessoas até que a gente acha que estava do lado da gente, mas aquela pessoa começa a, não sei se é por inveja, talvez seja usado pelo inimigo, né? Se levanta contra você naquela obra que você está fazendo, naquilo que você está fazendo para Deus com maior vontade, né? Porque a vontade de Deus ela tem que ser cumprida, né? Então tudo isso foi necessário que acontecesse, né? Que eles embargassem essa obra e que o rei tomasse conhecimento de todo esse documento que havia escrito Ciro, né? Para que a obra viesse a ser construída de uma forma lícita, sem causar dano algum para alguém, sem causar desconforto, sem causar intriga, porque as coisas de Deus não é feito no meio da confusão, não é feito no meio de briga, de luta, de ódio, de raiva, de justiça, de vingança, né? Porque a justiça do homem se refere à vingança. E a justiça de Deus se refere a coisas justas, coisas honestas, coisas direitas, né? Então isso tudo foi necessário para que se a vontade de Deus fosse cumprida e se prevalecesse, né? E que nada fosse escondido e nem que fosse em meio à confusão, né? Todas as fofocas, todas as coisas que levantaram contra os filhos de Deus, caiu por terra. E aqui ele diz: e sobre o reino de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bisalão, Mitrade e Tebeel, e os outros da sua companhia, Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. E escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Cisai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nesta maneira. Ou seja, eles acusavam, né, os judeus nessa época. Então, eles começaram a difamar porque eles achavam que o rei ia ficar do lado deles, né? Então escreveu Reum, chanceler, e Cisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, de Naia, e afarsaquitas, tarpelitas, afarcitas, arquevistas, babilônios, sussanquitas, deavitas e elamitas, e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou, e que fez habitar na cidade de Samaria e outros da além do rio, e em tal tempo. Esse, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram, teus servos, os homens da quem do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pararão os direitos, não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Ou seja, eles estavam acusando os judeus de serem pessoas desonestas, estavam dizendo ao rei: olha, eles não vão pagar o tributo que você pediu, eles não vão pagar imposto, porque são pessoas desonestas, são pessoas que usam da corrupção. E isso não era verdade, né? O que eles queriam mesmo era difamar e enfurecer e aumentar a ira do rei contra a obra de Deus, né? Agora, pois, como somos assalariados do passo e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teu pai, então achará no livro das crônicas, e saberá que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Só que aí o rei foi pesquisar e realmente o rei enviou uma resposta a ele, né? E lá no versículo 19 ele fala: e ordenando eu buscaram e acharam que no tempo antigo aquela cidade se levantou contra reis e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar e
se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Olha como a verdade sempre aparece, né? Então não adianta as pessoas se levantarem contra a obra de Deus, não adianta as pessoas falarem mal do seu ministério, da sua pregação, do seu louvor, do que você tem feito para Deus, né? Porque a verdade sempre vai aparecer. Se você for um cristão honesto, se você for um cristão justo, se você estiver justificado diante de Deus, Deus vai fazer com que os homens vejam isso, né? Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de não se edificar aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Aguardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, Cisai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram a Jerusalém, né? Então, eles foram a Jerusalém, né? E impediram, né? A construção, né? Foram eles a Jerusalém, os judeus, e impediram a força de braço e com violência a construção do templo, né? Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, cessou até o ano segundo, ou seja, 2 anos foi embargada a obra, né? Então naquele tempo as pessoas já usavam de modos ilícitos para parar a obra de Deus, né? Não é difícil, não é diferente dos tempos de hoje. Hoje em dia existe muita corrupção no governo, muita corrupção, onde Deus coloca as pessoas, faz com que a pessoa tenha uma ascensão sobre um cargo, e só que essa pessoa ela usa de recursos ilícitos para estar ali, né? Aí começa a se corromper, começa a desviar dinheiro, desviar verba, né? E as coisas de Deus não é desse jeito. Então todo aquele que estiver fazendo corrupção contra as coisas de Deus, com certeza esse aí vai arcar com as consequências, né? Então, Ageu e Zacarias exortaram os judeus a continuar a construção do templo, né? E o rei Dário, depois, ele busca um documento, ele encontra esse documento e ele acha o documento, lê o documento verdadeiro e ele dá o aval dele para a construção do templo, né? Então, lá no capítulo 6, vocês vão ver. Então, o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros da Babilônia, e em Aquimetá, no palácio, que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu essa ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus funcionamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Ou seja, a obra de Deus foi feita com dinheiro do reinado, né, de Dário, mediante os impostos que as pessoas pagavam, né? Então ele concebeu, por quê? Porque essa era da vontade de Deus. E logo eles conseguem terminar essa obra e realizar aquilo que Deus colocou no coração do rei Ciro, né? Então não existe nada que Deus faça, nada que Deus dê na nossa mão, alguma obra que a gente estiver fazendo, não existe alguém que vai se levantar contra e vai acabar. Se for da vontade de Deus, quando você começar uma coisa, você vai terminar, né? E as coisas de Deus são tudo com ordem, com decência, né? Bom, sobre isso a live de hoje. A live de hoje tá um pouco curta, porque eu peço que vocês leiam a palavra. Eu não tô bem hoje e eu peço que vocês orem por mim. Eu vou orar por vocês, eu vou jejuar. Amanhã, se eu estiver melhor, eu vou orar a Deus para que eu esteja melhor. Eu peço que vocês assistam a live, assistam e compartilhem, né, a palavra do Senhor. Tem pouco conhecimento da Bíblia. Às vezes a gente sabe mais ler a palavra de Deus do que passar adiante. Às vezes a gente interpreta pra gente. Por isso que eu peço tanto para vocês lerem a palavra, porque o Espírito Santo ele revela pra gente, né?
Então é através da leitura da palavra que vocês vão estar mais conectados com Deus, que vocês vão ter mais intimidade com Deus. Eu só queria deixar claro que esse texto de Esdras, ele mostra como é que Deus faz as coisas, como é que as coisas de Deus funcionam. Por isso que eu peço que vocês leiam o livro de Esdras. Não é um livro muito grande, é um livro que tem 10 capítulos, é um livro bom de se ler, né? E Deus ele não faz nada no meio da confusão, nada no meio da corrupção, nada, sabe, à força. Ele vai organizando o caminho para você, vai trilhando o caminho, né? E as coisas de Deus são justas, as coisas de Deus são honestas. E se você é uma pessoa honesta, por mais que alguém se levante contra você, por mais que alguém tenha alguma coisa para falar contra você, se você estiver justificado diante de Deus, a verdade sempre vai aparecer. Então, por isso que é necessário tudo que a gente lê na Bíblia, a gente traga para a vida da gente, que a gente realmente viva aquilo que a gente prega, porque não adianta eu aqui fazer uma live para vocês, pregar sobre a palavra de Deus e viver uma coisa totalmente diferente no meu dia a dia, porque aí tanto eu estou transgredindo a lei de Deus, quanto eu estou pecando contra Deus, como eu estou vivendo de uma mentira, né? Seria uma mentira se eu não vivesse a palavra de Deus. Então, quando eu prego aqui para vocês, eu devo parecer um pouco nervosa, mas é assim realmente que eu me sinto, porque é uma responsabilidade muito grande pregar a palavra de Deus. A gente não pode pregar a palavra de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu passo a semana todinha me santificando, a semana todinha orando, a semana todinha buscando, a semana todinha estudando para me dar uma palavra para vocês. Eu ainda não estou muito madura nisso, porque eu comecei agora, né? Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque às vezes eu tropeço nas palavras, eu fico nervosa, eu acho que é normal, né? Não sei. Eu não tô acostumada a falar em público, não era da minha vontade, eu não consigo fazer live de outro tipo de coisa. Até faço vídeos treinando, testando, mas eu não consigo, a não ser da palavra, né? Não sei se algum dia eu vou conseguir fazer outra coisa na internet, a não ser pregar a palavra de Deus. Eu tive um sonho e Deus me deu esse sonho com certeza para me pregar essa palavra. E ele me disse que muitas pessoas escutariam a palavra que sairia da minha boca, né? Que seria essa palavra da Bíblia aqui. Nada que eu falo aqui é de mim mesmo, é um texto que eu veio na minha cabeça e eu falei, não. É tudo que eu leio na Bíblia. Então Deus disse que nem todos ouvirão, mas é para mim continuar porque Ele estaria comigo, o Espírito Santo dele está comigo, né? E esse é o meu chamado. E eu me emociono bastante porque para mim é um chamado muito lindo, porque eu não me vejo uma pessoa, eu não me via, antigamente eu não me via pregando na internet, falando alguma coisa, sei lá, fazendo tutorial de qualquer outra coisa. Eu acho que Deus ele vai preparando a gente. E eu tô nesse processo ainda de preparação, de amadurecimento, de melhoramento, né? Então cada dia mais eu vou estudando, eu vou melhorando, eu vou buscando e o Senhor vai nos preparando e vai nos moldando, né? E eu peço a vocês que vocês façam a parte de vocês, né? A gente deve orar, como diz lá em Mateus 6,6, entrar no nosso quarto, estar sós com Deus e orar, né? Pedir a Ele discernimento e direcionamento para a gente fazer a obra, para a gente conseguir fazer com perfeição, né? E às vezes a gente só fica bom numa coisa quando a gente faz muitas vezes, né? É igual estudar matemática. Quando você faz a primeira continha, para você é difícil, mas você vai praticando, e com certeza você vai se aperfeiçoando, vai ficando melhor naquilo que você faz. Então, pregar a palavra de Deus é mais ou menos isso, é uma responsabilidade muito grande para mim, pregar a palavra dele, porque é a palavra do meu pai, é a palavra do Deus que eu sirvo, me sinto filha dele, então eu tenho necessidade de falar a verdade, de como realmente ele é, porque as pessoas têm distorcido muito quem é Deus. As pessoas não têm, muitas pessoas, não estou falando todas, mas muitas não têm noção de quem é Deus, de como ele é bondoso, como ele é amoroso, como ele é cuidadoso, como ele é um Deus que capacita, é um Deus que levanta quando você está caído, é um Deus que te cura quando você está doente, é um Deus que acolhe o teu coração quando você está enlutado. É um Deus que você passa no meio da batalha, mas você fica glorificando a Ele, né? Então,
Esse é o meu dever. É mostrar quem é Deus na minha vida. Quem é Deus para mim? Não é um Deus que eu criei na minha cabeça. É um Deus que existe desde o princípio dos tempos. Esse Deus é o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Elias, que foi arrebatado pela carruagem de fogo, o Deus de Enoque, que ele foi tão maravilhoso em sua vida, que Deus tomou para si e ninguém o viu mais. Ele não conheceu a morte. Então é esse Deus que eu venho mostrar para vocês. É esse Deus maravilhoso, é esse Pai que acolhe, é esse Pai que coloca alegria no teu coração que tu não sabe de onde vem. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu me senti tão feliz, tão realizada, sabe? Quem entrar na minha casa e vai dizer, ué, mas a tua casa é simples. Mas não importa, o que eu sinto dentro de mim, nada pode pagar. Mansão, carro, nem o dinheiro todo do mundo pode pagar a alegria e a felicidade que eu sinto. Eu estando diante de Deus, eu estando vivendo realmente aquilo que eu prego, o que eu falo da palavra de Deus. Eu me esforço porque a nossa carne é fraca assim. Nós somos seres humanos. Tem dias que nem todo dia a gente acorda com essa alegria, tem dias que a gente acorda triste. Mas Deus logo me reergue, porque quando eu acordo, eu decido que eu quero colocar Deus na minha vida. Então é isso que a gente tem que fazer para que Deus funcione nas nossas vidas. A gente não tem que ficar olhando Deus de longe. A gente tem que olhar Deus de perto, tem que conhecê-lo de perto, tem que estar perto dele o tempo todo. Sabe? Nós somos de Deus, nós não somos de nós mesmos, já diz a palavra. Nós somos filhos dele, nós fomos criados para ser amados. Nós não fomos criados para julgar as pessoas, para se encher de ódios, para se encher de rancor, de vingança, de corrupção. Nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para amar o nosso próximo, para ajudar o nosso próximo. Nós fomos criados para nos regozijar na presença de Deus. Então é essa alegria arrebatadora que eu sinto, que eu gostaria que cada um de vocês sentisse. Gente, eu já passei por muita coisa na minha vida, eu já tive depressão muito forte, né? Eu já pensei em tirar minha vida um dia da minha vida. Já passou isso pela minha cabeça. Naquele momento que eu pensei em tirar minha vida, eu entendi como é que uma pessoa se sente quando ela está com depressão. Então é minha obrigação falar para você que está com depressão, você que tem depressão. Faça a tua casa na rocha de Deus, sabe? Busque a Ele, busque de todo o coração, sabe? As pessoas querem amar a Deus de uma forma rasa, de uma forma pequena. Elas diminuem o poder de Deus na vida delas. E está escrito na palavra do Senhor, amai a Deus sobre todas as coisas. Amai a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, né? De todo o teu entendimento. Como é que eu vou colocar um limite para mim amar a Deus? Porque tem pessoas que dizem que quando a gente ouve, essa crente só é falando de Deus, essa crente só é ouvindo louvor, só é falando da palavra. Se eu não for falar de uma coisa que é maravilhosa, é o melhor tesouro do mundo, de que eu vou falar? Eu viro, respiro Deus, eu vivo e respiro Deus, perdão, entendeu? Eu passo o dia todinho falando com Deus, né? É claro que eu tropeço, eu peco, somos carne. A nossa carne é fraca, mas o espírito, ele se fortalece na palavra de Deus. Quando você decide acordar, que você decide orar e fazer o seu devocional todo dia, antes de você ir para o trabalho, antes de você fazer qualquer coisa, entrega seu dia ao Senhor. Com certeza o seu dia vai ser muito melhor, vai ser cheio. Você pode até ter problemas, mas você vai conseguir passar por esses problemas, eu tenho certeza. Porque isso acontece comigo, porque com você seria diferente? Nós não somos diferentes. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama mais um filho do que o outro, eu já falei isso para vocês aqui. Deus não amou mais Moisés do que ele ama nós hoje. Deus não amou mais Abraão do que ele ama nós hoje. Só que nós estamos tão perdidos, estamos tão fracos. A fé se abalou tanto nos dias de hoje, a hipocrisia tem crescido, a corrupção tem crescido, né? A negação a Cristo tem crescido, os princípios anticristãos têm crescido tanto
Porque as pessoas se perderam de uma tal forma de Deus que elas não acreditam mais nas coisas de Deus. Acreditam da boca para fora, mas elas não têm mais aquela fé como a de Abraão, sabe? Abraão saiu da sua terra, sem rumo, sem direção nenhuma. Não sabia para onde ia, mas ele deixou o Senhor guiar ele. E ele virou uma nação e ele foi justificado pela sua fé. Nós devemos ser assim. Nós devemos deixar Deus guiar na nossa vida. Nos deixar ser guiados por Deus. Porque é através da fé que as obras de Deus serão feitas em nós. Serão vistas por outras pessoas, assim como foi visto em Abraão. E as pessoas não têm mais isso. As pessoas, elas não têm mais fé. Elas não querem simplesmente ter fé. Sabe? Elas preferem acreditar num santo que faz milagre, não sei, gente, sei lá, eu não sei nem falar. As pessoas acreditam em tantas coisas diferentes, tantas coisas que não tem nada a ver com Deus, que é absurdo, que quando a gente vai falar de Deus, elas acham que Deus é um absurdo. Sabe? E é uma coisa tão natural. Deus é tão simples chegar até Deus, é tão mais fácil, a gente encurta caminho de sofrimento quando a gente vai até Deus, sabe? Em vez de você dar uma volta, passar 40 anos dando uma volta naquilo que você quer, vá até Deus e peça dele. Se humilhe diante dele, esteja no pé dele, peça: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, o que falta? O que falta em mim? O que existe em mim que não te agrada? Me muda, me transforma. Eu tô aqui. A minha vida tem dado errado o tempo todo, então me ajuda a dar certo a minha vida. Eu não quero morrer antes que eu consiga que dê algo certo na minha vida, sem que eu conheça o significado real da vida. Não adianta você ter milhões e milhões de dinheiro se a sua vida é vazia, se a sua vida é fútil, é frustrada. Eu vejo muitas pessoas com muitos milhões de dinheiro, muitas pessoas com depressão. Por quê? Porque elas estão vazias de Deus. Outro dia eu vi um artigo da Britney Spears, ela está em briga com o pai dela por causa do dinheiro dela. E ela está se sentindo coagida por ele, quer se libertar dele. Faz coisas assim escandalosas na mídia, porque aquela moça, ela está perdida de Deus. Não estou aqui julgando não, só estou dizendo que se ela buscar Deus, ela vai encontrar e nada mais vai importar para ela. Não estou aqui dizendo que Deus quer que a gente seja pobre, que a gente não tenha dinheiro. Não. Os homens que foram ungidos por Deus foram ricos. Davi foi rei, né? Davi teve muitas posses. Salomão foi o homem mais rico da Bíblia. Então por aí vocês já tiram. O que Deus abomina, gente, não é a riqueza de dinheiro, mas sim o amor que você tem, se dá ao dinheiro, o valor que você dá mais ao dinheiro do que a Deus. E às vezes você acha que você é o dono da tua própria vida, né? Quando a gente fala pega as rédeas da situação e toma conta da tua vida, a gente não está falando para você excluir Deus da sua vida, não. A gente está dizendo que você tem que tomar as rédeas da situação, mas ir aos pés de Deus e dizer: Senhor, me ajuda a resolver isso aqui, me ajuda a passar por esse vale, né? Porque o nosso fardo fica muito mais leve com Deus do que quando a gente está sozinho. Parece que a gente está carregando o mundo nas costas. E isso não é só comigo, não. Vai dizer: mas isso aí é só contigo. Não, todo mundo sente a mesma coisa. Eu duvido uma pessoa que vai para festa, vai para balada, ou que consegue aquele emprego que tanto quer, aquela faculdade que tanto quer, ou aquele dinheiro, ou aquele namorado, aquele sapato, sei lá, que tanto quer, mas depois isso não está suprindo mais. Né? Você consegue sentir o vazio ainda, porque aquilo não foi suficiente para te suprir. Isso é falta de Deus, isso é falta do preenchimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque quanto mais a gente se absorve de coisas mundanas, mais o Espírito Santo, a gente vai apagando a fagulha do Espírito Santo de dentro da gente. Então, quanto mais você fala com Deus, mais você busca, mais você ora, mais você lê a palavra, Deus fala claramente com você. Você não vai escutar uma voz em cima de você falando Deus como voz de trovão em cima de você, não. Mas você abrir a Bíblia, você orar e se ajoelhar no seu quarto e você começar a ler a Bíblia desde o começo, capítulo por capítulo, livro por livro, versículo por versículo, Deus vai falando com você em todos os versículos que você vai ler.
Ele vai te mostrando, olha, isso aqui tá assim por causa disso, disso, disso. Isso falta ser arrumado na tua vida. Olha, isso, ele não... E outra coisa, ele vai dizendo para você, mas ele não vai acusando, ele vai mostrando, porque mostrar é uma coisa e acusar é outra. E nós temos uma péssima mania, muitos pregadores têm essa péssima mania de quando vão exortar alguém, ao invés de mostrar a palavra de Deus e dizer, busquem a Deus, leiam a palavra, que vocês vão ver como a palavra se revela para vocês, eles acusam as pessoas. E Deus não é assim. Deus nos entende antes mesmo da gente falar. Deus é amor, né? Ele é justiça. Tem gente que fala, Deus é justiça. É justiça, sim. Mas a justiça dele não é a mesma justiça dos homens. A justiça dos homens chama-se vingança, e a justiça de Deus chama-se justo, né? Verdadeiro, que ele usa a verdade. Então a verdade te liberta, a verdade dele te liberta. Isso se materializa na tua mente e tu consegue se libertar daquilo que te prende, daquela ideia que você tinha errada sobre Deus, daquela doutrina errada que você tinha, porque muitas igrejas fazem com que o entendimento do cristão fique cauterizado de uma tal forma que eles limitam Deus na vida deles. E Deus é muito maior do que isso. Deus é um ser que esse mundo não consegue conter o poder dele, a sabedoria dele, a verdade dele, a justiça dele. Então, nós temos que parar de fazer isso. Nós temos que se encher de Deus, se preencher de Deus, para que nós possamos ter essa intimidade, essa proximidade com ele, para que a gente venha entender quem é Deus na nossa vida. E eu tenho entendido muito bem quem é Deus na minha vida. É claro que alguns dias eu me sinto triste, mas eu garanto para vocês que 90% dos meus dias são felizes. 90%. Mesmo eu perdendo amigos, mesmo perdendo entes queridos, porque uma pessoa enlutada, ela tá infeliz, ela tá sofrendo, ela tá em negação. Mas aqui na palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. Então há tempo para morrer, há tempo para viver, há tempo para sorrir, há tempo para chorar, né? Então se há tempo para tudo, então há tempo para o luto. Mas há tempo de você sair desse luto também. Porque se você ficar muito enfiado aí na escuridão das trevas do seu luto, daqui a pouco você vai ficar com uma depressão tão profunda que você não vai conseguir sair. Então peça ajuda de Deus. Senhor, passa esse luto de mim, preencha meu coração com teu Espírito Santo, me consola, né? Eu sei que eu perdi alguém, mas me consola, me controle, me ajude, né? A ter um autocontrole das minhas emoções, porque na verdade Deus ele não controla a gente, os sentimentos da gente, tanto é que nós temos o livre-arbítrio, mas ele nos direciona para o que devemos fazer. Por isso que sempre eu digo, o Espírito Santo é nosso agente norteador, é como se ele fosse uma setinha te guiando, sabe, um GPS, é mais ou menos isso. Então se você meditar na palavra, se você ouvir a voz do Espírito Santo, se deixar ser usada por ele, você vai entender do que eu estou falando, né? Porque ele vai te guiando, ele vai te moldando e as tuas emoções vão se amadurecendo, você vai se tornando um crente mais maduro e as feridas que outrora tinha na tua alma, hoje em dia já não vão ter mais. Por quê? Porque o Espírito Santo curou aquela ferida, sarou aquela ferida. Você vai conseguir falar sobre isso sem chorar, sem sentir tristeza, sem sentir pesar no coração. Você vai conseguir falar disso com amor, com saudade. Quem é que não sente saudade do ente querido que já foi? Não conheço ninguém. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Então, mesmo sendo um homem santo. Então eu digo para vocês que tudo, exatamente tudo que tem na gente, Deus pode nos ajustar, ajudar a nos moldar. Ele não quer teleguiar as nossas emoções pela mente dele. Ele não é um Deus manipulador, é isso que eu quero dizer. Ele é um Deus que nos direciona para aquilo que realmente é bom. Ele mostra, olha, isso é assim, aquilo é assim. Se você for por esse caminho, você vai ter um problema aqui. Mas se você for por esse outro aqui, que eu estou te indicando, por esse outro caminho aqui, você vai ter mais êxito. É mais ou menos isso que Deus faz na vida da gente, né? Então,
as pessoas parecem que têm medo de se achegarem a Deus. Eu não sei porquê. Deveriam ter medo era de Satanás, porque ele destrói vidas, ele destrói nações. Satanás, como disse Jesus, ele não veio mais, nada menos do que para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer na nossa vida. Ele quer fazer com que a gente se desacredite das promessas de Deus, desacredite dos nossos próprios sonhos e coloca coisas na nossa cabeça dizendo, não vai não, você não vai conseguir, né? Então, não conte seus maiores planos para ninguém. Como diz a música do Borges, né? Não conte seus maiores planos para ninguém, né? Não abra suas feridas para quem não tem remédio para curar a sua dor, porque só Deus tem. Deus tem esse remédio. Não adianta você estar com um sonho aqui enorme, maravilhoso, bonito na sua cabeça, você contar para aquele amigo e aquele amigo te jogar um balde de água fria, né? E você vai se frustrar, vai dizer, é verdade, eu não sirvo para isso não. Não, busque a Deus. Senhor, o que o Senhor acha disso? O Senhor me direciona, essa obra que o Senhor me deu, como é que eu posso realizar, né? De que maneira, né? Eu estou sendo correto? Eu estou fugindo da corrupção, eu estou sendo verdadeiro. Então é isso, gente, porque Deus, ele age dessa forma, é assim que ele faz as coisas. Então eu peço que vocês leiam o livro de Esdras amanhã, quando eu estiver melhor para pregar, porque eu não estou 100% hoje, tá? Eu não tô triste não, gente, eu tô alegre, tô muito feliz. O problema é que eu tomei uma vacina, 3 vacinas hoje e eu tô molezinha hoje. Então, amo vocês, fiquem com Deus, eu vou orar por cada um de vocês. Eu peço que vocês compartilhem essa live para que aumentem mais o alcance da palavra de Deus na vida das pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, tchau.